Querido ancião, chegamos ao momento especial do nosso programa. Você já assistiu o pastor Elquian apresentando a revista dos discipuladores, você já assistiu o pastor Belciclei apresentando o nosso pendrive, todo esse projeto para o dia 21 de maio. E esse é o momento áureo, esse é o momento principal do nosso programa. Eu recebo aqui o pastor Jorge Mário de Oliveira, professor do SALT, administrador de vários campos, pastor de muitas igrejas, foi o meu professor de residência pastoral, tenho um carinho, uma admiração muito grande por esse homem e gostaria de apresentar a você, que você o receba de todo o coração, para que ele compartilhe conosco um pouco de sua vasta experiência ministerial neste momento, aqui com a nossa Associação Norte de Rondônia e Acre. Bem-vindo, pastor Jorge Mário. Estão aqui os anciãos da nossa associação e estão de coração abertos para a sua palavra essa noite. Ô pastor, obrigado pelo convite, tá, pastor Emerson? Obrigado mesmo, é um privilégio poder estar aqui falando com você que é ancião, líder espiritual na sua igreja, na sua comunidade. Que honra Deus lhe concedeu de ser usado pelo Senhor do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, com seus conhecimentos, para fazer diferença na vida de muitas pessoas, na vida dos seus irmãos, discípulos como você, de Jesus Cristo, mas, sobretudo, atraindo outras pessoas, convidando-as a engrossar o número de discípulos do Mestre. Eu quero falar com você agora, vamos conversar um pouquinho sobre a Bíblia, alguns conceitos interessantes de coisas que você conhece. Vamos recordar, eu vou usar uma apresentação aqui, quero falar sobre discípulos, discipulado, discípulos, esse conceito que às vezes não é muito claro na nossa cabeça, na nossa cultura. Mas na cultura semita, esse conceito era muito claro, muito popular, eles não precisavam explicar muito isso, como nós precisamos hoje. Vamos recordar os conceitos de discipulado. O que seria... Travou aqui, deixa eu voltar para consertar esse negócio. Vamos ver aqui, eu acho que deve ser esse. Vamos ver. Isso. A palavra discípulo, ela tem a ideia de um seguidor, de alguém que segue os passos, os ensinos e o caminho de uma outra pessoa, que, neste caso, se torna o mestre do discípulo. Então, discípulo é aquele que segue, ele é um aprendiz, ele é um aluno, ele é um adepto, né? Aquele que obedece e se compromete com seu mestre. Numa linguagem meio política, seria um partidário. Então, tenha isso em mente. Discípulo é um seguidor, é um aprendiz, é um adepto, é um aluno de um mestre. Quando a gente pensa em discípulo, a gente pensa logo em Jesus. Mas os fariseus da época de Cristo, eles tinham discípulos. E João Batista também tinha. Quer ver? Dá uma olhadinha na Bíblia. Vamos ler rápido esses textos aí, em Mateus, no capítulo 22, verso 15 e 17. Veja o que está escrito aqui, ó. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: mestre, sabemos que o Senhor... E aí por diante. Veja, os fariseus enviaram alguns de seus discípulos para pegar Jesus, para fazer uma trampa, para, sabe assim, pegar Jesus em alguma dificuldade para poder acusá-lo. Então, os fariseus tinham discípulos. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no verso 18, diz assim: ora,
os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. João Batista também tinha discípulos. Isto porque o conceito bíblico de discípulo é de um seguidor, de um aluno, de um aprendiz, de alguém que segue um mestre, um líder. Os discípulos que seguiam os fariseus, eles eram hipócritas, eles eram, assim, dissimulados como os seus mestres, que eram os fariseus. Os discípulos de João Batista tinham as características de João, que era o mestre deles. A Bíblia fala das características dos discípulos de Jesus. E eu quero ressaltar 3 características daqueles que seguem Jesus, que a Bíblia nos apresenta, que o próprio Senhor nos apresenta. Veja lá em São João, no capítulo 8, verso 31 a 32. E o texto aparece aqui, ó. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Normalmente nós citamos este verso aí 32, isolado do contexto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Jesus está falando de que aqueles que são discípulos dele permanecem nele. Então, eles aceitam Jesus como mestre, porém permanecem em Jesus, seguindo-o como mestre. E por isso eles seriam conhecidos. Verdadeiramente serão meus discípulos se vocês permanecerem em mim e na minha palavra. Porque vocês conhecerão a minha palavra, que é a verdade, e a verdade libertará vocês. Ok? Hoje de manhã eu recebi um texto de alguém que dizia, o texto dizia assim, mais ou menos assim: a Bíblia contém a verdade. E eu não concordei com essa frase, porque embora a Bíblia contenha a verdade, ela é muito mais do que meramente uma caixa onde tem verdade. A Bíblia é a verdade. É muito mais ampla do que conter, porque a Bíblia é uma expressão de Jesus, da palavra de Deus encarnada na linguagem humana. Então, Jesus falou que se vocês permanecerem na minha palavra, permanecerem em mim, na minha palavra, que é a verdade, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Então, a primeira característica de um discípulo de Jesus é permanecer na sua palavra, permanecer na verdade que é a palavra de Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Ela não meramente contém, mas ela é a verdade. Outra característica dos discípulos de Jesus, Evangelho de João 13, verso 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Uma outra característica dos discípulos de Jesus, daqueles que seguem o Mestre Jesus, é o amor fraternal. Quem não ama o seu irmão revela que não é discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele ama o seu irmão, ele ama os outros discípulos. E ele expressa essa característica de ser discípulo de Jesus nos relacionamentos com outros discípulos, outras pessoas e outros seguidores de Jesus. Então, uma segunda característica de quem segue Jesus
de quem é um adepto de Jesus, de quem é um discípulo de Jesus. Amar os outros discípulos. Há um amor fraternal muito grande entre os discípulos de Jesus. Vamos recordar? O discípulo de Jesus permanece na sua palavra, ele conhece a palavra, ele conhece a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, e ele permanece na verdade, e a verdade o liberta, e por isso ele segue Jesus, ele é discípulo de Jesus. E a segunda característica, ele ama os outros discípulos, ele ama os seus irmãos. Ele tem um carinho especial pelos irmãos, tratando-os bem, ok? No seio da igreja, que é uma reunião de discípulos de Jesus congregados em Cristo, o cabeça da igreja. Uma terceira característica que a Bíblia nos apresenta de um discípulo de Jesus está no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. O discípulo de Jesus, ele produz frutos. Que esforço faz uma árvore para produzir frutos? Nenhum esforço. Ela simplesmente produz frutos. Uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, diz o Salmo 1, ela produz o seu fruto na estação própria. E mesmo em tempo de seca, suas folhas não caem. Então, um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo de Jesus, ele produz frutos. E frutos na vida de um discípulo são outros discípulos. Olha aí, 3 características de um discípulo de Jesus. Eles permanecem na sua palavra, na palavra de Cristo, na verdade, porque eles conhecem a palavra e conhecem a verdade. Eles amam-se uns aos outros, eles amam os outros discípulos, seus irmãos que são seguidores de Jesus como eles são, e eles frutificam, eles dão frutos. Eles geram outros discípulos, né? Eles discipulam outras pessoas. Estas são as 3 características fundamentais e básicas de um seguidor de Jesus Cristo. É você um discípulo de Jesus? Sou eu um discípulo de Jesus? Aqui está a régua. Aqui está o termômetro para avaliar-nos se somos ou não um seguidor de fato e de verdade de Jesus Cristo. Você observa que dos discípulos íntimos de Jesus, que nós também chamamos de apóstolos, que éramos 12, havia um que se dizia discípulo, mas de fato ele não era. Ele andava com Jesus, ele caminhava com Jesus, mas ele tinha dificuldades com estes 3 elementos aqui, que era Judas, e ele acabou se perdendo. Então, fazer parte da igreja, dizer que é discípulo de Jesus, está tudo certo, mas pode ser que a pessoa queira ser um discípulo de Jesus, ela tenha vontade de ser um discípulo de Jesus, mas de fato ela segue a Jesus de longe, assim, certo? Bem de longe. Ela não se compromete de fato como Jesus gostaria que tal pessoa se comprometesse com ele, o mestre, ok? O discípulo se parece com seu mestre. E se a gente não se parece com Jesus, tem alguma coisa errada com o nosso discipulado. Mas vamos seguir aqui, tá bom? Antes de Jesus subir ao céu, ali naquele período em que ele ficou 40 dias na terra, antes de ascender, depois da ressurreição, Jesus deu aos seus discípulos o que nós chamamos de grande comissão. Que você conhece, está lá em Mateus 28, 18 a 20, que aparece aqui na tela, a gente vai ler.
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, veja, quem vai dar a ordem, quem vai dar a missão, é alguém que tem autoridade plena no universo, no céu e na terra. Não é qualquer um, ok? É aquele que tem autoridade. E a ordem foi: portanto, vão, dizem outras versões, ide, eu gosto dessa versão, vão, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Ok, esse é um texto muito conhecido de todo discípulo e seguidor de Jesus, daquele que estuda a Bíblia. Nós conhecemos esta missão, esta comissão que Jesus deu. Mas vamos pensar um pouquinho nela, vamos destrinçá-la aqui, vamos pegar as ideias e vamos tentar entender um pouquinho melhor esta comissão. A estrutura gramatical grega do verbo traduzido por ide, por vão, né? Eu gostei muito dessa tradução na nova atualizada, né? Nova versão atualizada da Bíblia, atualizada da atualizada. A ideia é ir numa jornada ou viagem, transferir-se de um lugar para outro, andar num caminho, atravessando fronteiras. A melhor tradução desse verbo, em vez de ide, como aparece nas Bíblias tradicionais em português, a melhor tradução desse verbo, na forma como ele aparece no grego, é indo. Enquanto você estiver caminhando, enquanto vocês caminham, enquanto vocês vivem, sabe? Vocês vão... Aí vem a ordem. A ordem é: vocês vão fazer discípulos, façam discípulos. O imperativo a ordem de Jesus não é ide. Esta não é a missão. A missão não é ir. A missão é fazer discípulos. Esta é a missão de Jesus. Para seus discípulos. Para aqueles que aceitam ser discípulos de Jesus. A missão de Jesus foi erroneamente entendida durante muito tempo como sendo ide. A missão de Jesus não é ide. A missão de Jesus é fazer discípulos. Enquanto vocês caminham, enquanto vocês andam, enquanto vocês trabalham, enquanto vocês passeiam, enquanto vocês vivem, vão fazendo discípulos, façam discípulos, façam discípulos. Convidem outras pessoas para serem meus discípulos, como um dia alguém convidou vocês. Então, esta é a ordem de Jesus. Vocês vão fazer discípulos. Enquanto caminham, enquanto andam, vocês vão fazer discípulos. Não é simplesmente ir com a intenção de fazer discípulos, mas é fazer discípulos enquanto se vai, enquanto se anda, né? De buscar e convidar pessoas para desfrutar o mesmo relacionamento que a gente tem com Jesus. Então, Jesus não apenas ordenou para que a gente fosse assim, vivendo, fazendo discípulos enquanto a gente vive e caminha, mas ele disse como a gente deveria fazer isso. Batizando e ensinando. Batizar e ensinar são métodos, né? Esta é a metodologia que um discípulo de Jesus deve adotar. Enquanto a gente caminha, a gente deve fazer discípulos ensinando essas pessoas. E quando elas aceitarem Jesus como mestre, elas serão batizadas, que é a cerimônia, que é o rito de ingresso
na escola do discipulado de Cristo, no corpo, né, de discípulo de Jesus. Então, indo, não é esperar que as pessoas venham, mas é buscá-las onde elas estão. É convidá-las. A ovelha perdida, a dracma perdida, só foram encontradas porque foram procuradas. Então, no processo de ir, de andar... Você lembra de Jesus quando ele escolheu os 12 discípulos? A Bíblia diz que Jesus começou a andar, ele estava andando no mar da Galileia, e ele viu ali aqueles homens pescando, né, os filhos de Zebedeu pescando, Jesus os convida. Andando, Jesus passou pela alfândega, viu Mateus, convidou Mateus. Então, Jesus estava andando, e ele foi convidando pessoas. Muitos não aceitaram. Muitos não irão aceitar o nosso convite, mas muitos irão, ok? Então, buscar as ovelhas. Então, batizar não é um fim em si mesmo. O batismo não é o alvo a ser alcançado. O alvo é discípulos, ok? É fazer discípulos, é ter seguidores de Cristo. Essa é a meta. Fazer discípulos é a nossa missão. O método é ensinando essas pessoas e batizando essas pessoas. É claro que o batismo acaba sendo um fator de avaliação do número de discípulos que nós conseguimos conquistar para o Mestre. Porque todos aqueles que aceitam ser discípulos, aceitam o batismo, e aqueles que são batizados, pelo número daqueles que são batizados, a gente sabe se alcançamos ou não a meta, o alvo de fazer discípulos, se estamos ou não fazendo discípulos para Jesus. Então, discipular é ensinar, e não é ensinar qualquer coisa. Jesus falou o que nós devemos ensinar enquanto discipulamos pessoas. Ensinem todas as coisas que eu ordenei a vocês. Isso implica num corpo de doutrinas. O ensino não é subjetivo. Não é um ensino assim, sabe assim? Não, é um ensino concreto. Não é nada abstrato. Ok? Existe a ética do reino, a ética cristã. Existe uma conduta compatível ao discípulo de Jesus. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou, através de alguém que nos discipulou, pela palavra, pela Bíblia, eu vou ensinar outras pessoas, enquanto eu caminho, enquanto eu ando, enquanto eu vivo, enquanto eu trabalho, lá no meu ambiente de trabalho, no círculo de meus amigos, ok? Eu vou fazendo discípulos, ensinando essas pessoas, ensinando aquilo que o Mestre me ensinou, ensinando a amar a Jesus, ensinando a guardar a lei, ensinando a comer direitinho, a ter uma vida compatível com a vida do Mestre, né? Ensinando sobre o estado dos mortos, ensinando sobre o céu, sobre a nova terra, sobre as promessas de Deus, ensinando a orar, ensinando a ler a Bíblia, a estudar, ensinando. A gente tem que ensinar. Este é o método de fazer discípulos. Ensinar o que Jesus nos ensinou, ok? Através da Bíblia, das verdades da Bíblia, que é a verdade, a palavra de Deus. Discipula-se, então, ensinando pelas Escrituras o que Jesus ensinou. Exatamente isso, ok? Este é o processo. A gente deve, enquanto caminha, enquanto anda, enquanto vive, enquanto trabalha, a gente deve fazer discípulos. E a gente faz discípulos ensinando-os aquilo que um dia alguém nos ensinou, e aquilo que Jesus ensinou que aparece na palavra. Então, indo, batizando e ensinando são procedimentos estratégicos para a gente cumprir a missão que é discipular. A nossa missão não é ir, a nossa missão é fazer discípulos. Indo, ensinando e batizando são métodos, ok? São estratégias evangelísticas, ok?
O ensino, portanto, deve preceder o batismo. E ele deve continuar para a edificação e permanência do converso na comunidade dos crentes. Por isso, na nossa igreja, nós temos a lição da escola sabatina. A lição da escola sabatina é um processo contínuo de ensino e de aprendizado da palavra de Deus, que é uma fonte inesgotável de conhecimento. A gente sempre tem coisas novas a aprender. A palavra de Deus, em termos de ensino, de verdade, é como uma árvore, sabe aquela árvore velha? Sempre tem brotinhos e folhinhas novas na copa lá em cima. Né? É aquela parábola que Jesus contou do homem que tira coisas novas, né? De um tesouro velho, de uma coisa velha. Então, a palavra de Deus sempre se recicla. Por isso, o processo de ensino, ele não para quando a pessoa se batiza. Esse processo de ensino deve acontecer entre os discípulos de Jesus, que se fortalecem uns aos outros pelo conhecimento da palavra. Existe uma coisa sutil aqui que eu quero chamar a sua atenção. Presta bem atenção. A missão que Jesus deu, lá em Mateus, no capítulo 28, esta missão não foi dada à igreja, mas sim a cada discípulo. Por quê? Porque o que é igreja? Igreja, a gente chama igreja de paredes, de templo, de construção. Isso está errado, é um prédio. Mas se nesse prédio não há discípulos congregando-se como igreja, não faz sentido a igreja prédio. A igreja prédio só faz sentido quando dentro dela se reúne a igreja corpo de Cristo, que são os discípulos, os seguidores de Jesus. Então, a missão, ela tem que ser cumprida individualmente pelos discípulos. É no cumprimento individual da missão que Jesus deu a cada discípulo que a igreja, corpo de Cristo, cumpre a sua missão. Então, a missão não é institucional. A missão não foi dada a uma igreja prédio, uma igreja organização, como algumas pessoas entendem. E alguns pensam assim, não, a missão que Jesus deu para a igreja, para os pastores, para a associação. Não, a missão ela foi dada individualmente para cada discípulo. A igreja organizada, ela existe para assessorar, capacitar cada discípulo que se reúne como corpo de Cristo, como igreja, organismo e corpo de Cristo, para facilitar o exercício do discipulado de cada um, capacitando, ensinando, instruindo, provendo materiais, ensino, como estamos fazendo aqui agora. Então, igreja são discípulos congregados em Cristo. E quando cada discípulo cumpre a sua missão, a igreja vai cumprir a sua missão. Mas se cada discípulo não cumprir a sua missão, a igreja não vai cumprir a sua, porque a igreja não tem missão. Quem tem missão dada pelo mestre é cada discípulo, você e eu. Jesus deu a sua missão para seus discípulos, para seus alunos, para seus adeptos, para seus seguidores, que se reúnem num corpo sob a liderança de Cristo, que é o cabeça, que se chama igreja. Deu para você entender? Não é uma coisa linda? Não é uma coisa maravilhosa isso aqui? Então, a missão não é institucional. A igreja como instituição só cumprirá a sua missão quando cada discípulo, cada membro do corpo de Cristo, que forma a igreja visível de Deus na terra, cumprir a sua missão. Quando cada discípulo cumprir a sua missão, a igreja cumprirá a sua. Ok? Na minha percepção pessoal, quando um discípulo faz discípulos, ele fortalece o seu próprio discipulado. E aqui está o segredo. Porque Deus podia cumprir a sua missão na terra de fazer discípulos usando anjos,
mas ele preferiu usar você e a mim. Por quê? Seus discípulos. Por quê? Porque quando eu faço discípulos, eu fortaleço o meu discipulado. Dá uma olhadinha na sua igreja. Quem são os membros que são mais fiéis, mais dedicados, certo? Os discípulos, assim, que você percebe que tem, assim, sabe, corre na veia deles o discipulado. Quem são? São aqueles que estão envolvidos no discipulado de outras pessoas. O discípulo que não discipula é um discípulo capenga, é um discípulo espandongado, ok? É um discípulo que tem dúvidas, ele não tem muita certeza, fica só olhando para o próprio umbigo, ok? Ele só, sabe aquele passarinho no ninho que fica com a boca aberta, só esperando o pai alimentar? Ele só quer ser alimentado, ele só quer receber, receber, certo? Um discípulo egoísta, que na realidade eu questiono esse tipo de discipulado, ok? O discípulo que discipula, que produz frutos, ele é um discípulo assim, sabe? Ele tem gás, ok? Ele é um discípulo, brilha os olhos dele quando ele fala da palavra, da verdade. Sabe, eu costumo dizer assim, ó, quem come cebola ou alho não consegue esconder. É o bafo, né? Quando ele fala, contagia, você percebe o cheiro de cebola e o cheiro de alho. Jesus disse que a boca fala quando o coração está cheio. Quando um discípulo é discípulo de fato de Jesus mesmo. E olha as características de um discípulo de Jesus. Ele permanece na verdade. Então a verdade está nas entranhas dele, está a verdade. E aí ele exala o bom perfume de Cristo. Ok? Depois de um dia de trabalho, o nosso braço assim não cheira muito bom, né? Muito bem. E todos percebem. Lembram de Pedro? Ele tentou negar que era discípulo de Jesus, mas a criada disse, a tua fala te condena. É claro que ela está fazendo, talvez, referência ao sotaque galileu de Pedro, mas para mim existe a forma de falar. Ele tentou até praguejar para tentar burlar, né? A tua fala te condena. Um discípulo não pode esconder. Jesus falou que não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte. Certo? Não dá para esconder, todo mundo vê, não dá para esconder. Ok? O discípulo que não discipula é um discípulo capenga, fraco, mas o discípulo que discipula, o processo de discipular outros, fortalece o próprio discipulado dele. Ele é um discípulo forte. Quem não discipula é fraco na fé. E por não discipular, o seu discipulado se torna um discipulado fraco. Ele segue Jesus meio de longe. É muito triste isso. O discipulado protege o discípulo, guarda o discípulo do mal. E é por isso que muitos não discipulam, porque eles não têm autoridade da vida para discipular. Ok? Eles não têm autoridade da vida. Eles são discípulos de longe. E aí, infelizmente, é uma pena. Ok? Portanto, a ordem que Jesus nos deu é discipular, fazer discípulos. O método é indo. Enquanto a gente anda, caminha, a gente deve fazer discípulos, ensinando e batizando aqueles que aceitarem ser discípulos de Jesus através do nosso processo de ensino e de convite. Então, vamos lá. Discípulo de Jesus, recapitulando, eles permanecem na palavra. Eles amam uns outros discípulos, eles têm um amor fraternal e eles produzem fruto. O discípulo que não produz fruto tem alguma coisa errada com o seu discipulado. E a ordem de Jesus é fazer discípulos. Gosto desse texto de Apocalipse 16:15, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Eis que venho
sem demora, como ladrão. Nosso mestre está para voltar. E ele virá buscar seus seguidores, seus discípulos, que ele os aceitou como filhos, ele os adotou como filhos. Ele virá nos buscar. E quando ele vier nos buscar, ele dirá aos seus fiéis discípulos: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Não esqueça, irmão, meu irmão, discípulo de Jesus Cristo como eu sou, não esqueça, a missão que Jesus deu, ele deu a você e a mim. Ele não deu a uma instituição, ele não deu uma igreja. A igreja é uma reunião, uma congregação de discípulos. A instituição existe para manter os discípulos aquecidos, para fortalecer a fé dos discípulos, para capacitar os discípulos, para instruir os discípulos, para inspirar os discípulos e para organizar o discipulado de cada discípulo. E é por isso que a associação, né, norte de Rondônia e do Acre, né, a NRA, né, como é que é? A NRA, acho que eu não errei. Então, veja, preparou materiais que estará disponível a você, e daqui a pouco o pastor Everson vai reforçar e falar um pouquinho sobre isso, materiais que você irá receber para facilitar esse processo de ensino, ok? Para ajudar os irmãos, os discípulos de Jesus, que fazem parte da sua igreja, para ensinar outras pessoas. Que Deus te abençoe nesta missão. E você, como líder, como ancião, uma de suas responsabilidades ministeriais do ancianato é incentivar, assessorar, organizar o trabalho de outros discípulos, seguidores de Jesus Cristo na sua congregação, que é uma reunião de discípulos de Cristo, a testemunharem de Jesus, fazendo discípulos, porque esta é a ordem que o Mestre nos deu. Que Jesus te abençoe, meu irmão, minha irmã, neste processo de fazer discípulos e de convidar pessoas para fazer parte do reino de Deus. Daqui a pouco o nosso Mestre vai voltar e ele vai dizer: bem-aventurado és tu, que guardou e vigiou as suas vestes. Você não andou nu, ok? Você não me envergonhou diante dos homens. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Eu creio que Jesus em breve virá e ele vai dizer essas palavras a cada um dos anciãos da NRA. Nós preparamos os materiais, eu vou falar da entrega, mas pastor, nos despeça agora com uma bênção especial, com uma oração, onde cada um desses homens que ouviram e vão com certeza vestir-se da responsabilidade colocada como discípulo, que eles vão então continuar a trabalhar para a honra e glória do nosso Deus. Nos abençoe com uma palavra de oração. Amém. Senhor Deus, nosso querido Pai, quanta honra em nos aceitar como discípulos de Jesus. Homens e mulheres, pecadores, miseráveis como somos, temos sido honrados com esse título nobre, discípulos, seguidores e filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Abençoa, Senhor, os teus discípulos da ANRA. Que privilégio ser congregados, organizados numa instituição que orienta, que assessora teus seguidores, facilitando o trabalho de fazer discípulos para Jesus. Unja a todos com teu Santo Espírito, cada homem, cada mulher, quer sejamos jovens ou mais velhos, a testemunharmos de Cristo com alegria,
convidando outros a ser discípulos do Mestre, como um dia alguém nos convidou. Dá-nos tua bênção, tua paz e a capacitação que só o céu pode nos dar, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Que Deus o abençoe. E o senhor fica me devendo um convite presencial agora, para que o senhor venha até aqui e visite toda a nossa associação, tanto aqui em Rondônia como no estado do Acre. Que Deus o abençoe. Tá bom, pastor. Um grande Amém. abraço e desde já um feliz sábado. Obrigado.